Professor Yuri, me responda uma coisa. Por que o jiu-jitsu vicia tanto? Rapaz, eu sou suspeito para falar, né? Mas jiu-jitsu é um esporte que, além de te mostrar muita superação, aqui você treinando com pessoas diversas, de pessoas muito leves, pessoas muito pesadas, pessoas muito fortes, eu falo de força mesmo, e te mostra de uma certa forma que faz com que seja capaz de você conseguir lutar com uma pessoa mais pesada, mais forte, utilizando justamente os princípios do jiu-jitsu, né? Que são as alavancas. Então faz com que você diga, poxa, eu levinho, iniciante, aprendi uma técnica e vi que é possível fazer com uma pessoa mais forte, pesada. bem mais pesada, exatamente. Inclusive, a gente até estava conversando que controla a força, né? Chega um momento que você observa que não precisa fazer necessariamente aquela força, aquela tensão. Exatamente. E às vezes o excesso de força, você vai Isso. gastar muito mais cedo e não consegue fazer mais nada em pouco tempo. Sempre brinco com o pessoal que a luta, cada luta gira em torno de 5 minutos. Isso. Mas os 5 minutos é os 5 minutos da sua vida, Mais qual longo você da sua dá vida. o gás ali até o máximo da exaustão. E esse sentimento, essa sensação que eu sinto de treinar, que são 5 minutos, a luta, mas nesses 5 minutos, em nenhum outro exercício, nem outro esporte, me dá tanto gás, tanto prazer, tanta satisfação em continuar treinando. Então você vê que no começo, a primeira luta você está exausto. Isso. Já tá, né, com aquela náusea, aquele mal-estar, aquela fadiga, mas entra a superação, que na segunda luta, você, poxa, eu vou conseguir lutar 2 e assim por diante. Isso é, pra mim, extremamente prazeroso. Eu tenho certeza que muitas pessoas que querem lutar, querem treinar, vê, não, o esporte é violento, Isso. machuca, lesiona, também, como qualquer outro esporte. Também. É um esporte de contato, é um esporte que requer movimento. Então, até em casa, se você não fizer nada, Perfeito. você vai se machucar da mesma forma. Ao guardar a roupa lá, na última gaveta, ao se abaixar, ao carregar seu filho no colo, ao fazer qualquer esforço, você vai se machucar também. E às vezes até treinando, dentro dos benefícios que o jiu-jitsu traz, a força, o condicionamento físico O condicionamento físico é incrível, incrível, incrível. Você percebe, acho destaca que muito. com 15 dias mais ou menos de treino. É assim, se a gente for parar para pensar num ponto que você falou, muitas vezes a gente cansa muito em uma luta de 5 minutos, porque geralmente quando a gente é iniciante, a gente faz muita força justamente pela falta de técnica, de recursos para você agir, encaixar uma posição. Então, justamente como você não tem uma posição, você faz muita força. Consequentemente, isso com o passar do tempo vai ficando um pouco para trás, porque você começa a movimentar melhor o corpo, você consegue aplicar mais técnicas, porém precisa de força também, mas não vai ser o ponto principal. E em relação ao condicionamento que você falou, o jiu-jitsu na verdade condiciona muito mesmo, porque a gente não tem muito um padrão de tipo de força que a gente vai usar. A gente usa força isométrica, a gente usa força potência, força pura. Isso agregado à resistência de uma luta de 5 minutos, então a gente tem muita variação de estímulo, até de sistema energético. Então faz com que, como você falou, o condicionamento ele é meio que muito visível com pouco tempo. Quem treina, né? Quem está vindo regularmente, 2, 3 vezes por semana no mínimo, tem uma disciplina e pode ter certeza que os benefícios são muitos. Verdade. Além do condicionamento físico e a parte mental também, né? A parte psicológica ajuda bastante a tirar o estresse, a ansiedade, né? Quem sofre bastante, principalmente nesse período de pandemia, muita gente em casa, né? Recebendo várias notícias negativas ali. O esporte ajuda bastante nesse sentido. É verdade. Perfeito. Você está em casa numa situação dessa, de pandemia, como você falou, as pessoas vão surtando de certa forma, né? Você não quer, às vezes, logo no início, você não queria ir no supermercado, você chegava em casa, ficava com aquela preocupação. Só que se você não vai cuidar da sua mente também, se a mente adoecer, se você for ficar ali com aquela neura, claro que tem que ter os cuidados, isso aí não tem como ter, mas chega uma hora que isso aqui se torna também, como outros esportes, mas falando de jiu-jitsu, uma válvula de escape muito grande. Porque além do esporte que você está aprendendo, além do condicionamento físico, você também tem uma família aqui, que aqui você conversa,
Aqui você cria um vínculo de família, literalmente, e as pessoas... É um esporte por ser individual na hora de uma luta, mas é um esporte que está todo mundo te elogiando na hora da luta, é um esporte que está todo mundo colocando você para cima. É um esporte que quando você erra uma posição ou perde uma luta num treino, o pessoal diz, porra, lutou muito bem. Então, assim, essa parte psicológica também, o benefício eu arrisco a falar que é tão grande quanto o físico. Não tem como eu dizer, o físico é melhor, até porque se a cabeça não estiver boa, o físico não vai acompanhar nunca. Verdade. E quantos anos você já acompanha e vê a evolução dessa parte psicológica, por exemplo, de ansiedade, de professor, hoje eu consegui dormir, cheguei em casa morto, exausto, apaguei. Isso que você está falando aí, isso é praticamente, eu tenho um feedback, vamos dizer que mensal, pelo menos umas 3 pessoas. A gente tem alunos aqui que passam por processos de ansiedade grave, tomam remédio, fazem tratamento medicamentoso e eles falam pra mim exatamente isso que você falou, de dormir melhor, de estar com a cabeça melhor, de estar menos ansioso. E o que acontece, muitas vezes eles falam que numa ida dessa de rotina para o médico, às vezes os médicos começam a tirar um pouco os remédios, ou tiram a quantidade, ou tira a quantidade de remédios, né? Outras drogas vão saindo. Então, assim, o controle da ansiedade, do estresse, porque isso aqui, querendo ou não, também você extravasa, é uma válvula, né? Então, assim, o estresse também, o sono, como você falou. Você dorme que nem um bebê, só que um bebê que dorme, não um bebê que não dorme. Dorme que nem um nenenzinho. Pois é, e aí a parte física, voltando. O jiu-jitsu é um treino aeróbio, anaeróbio, pliométrico, como você poderia definir, se é possível? Na verdade é um pouco, se a gente for parar para desmembrar o treino em si, a gente, como eu falei, a gente vai ver muitas fases de resistência, porque se eu for ver uma luta, um treino em si ele vai durar 1h15 ou 1 hora. Então, se eu parar para pensar que eu vou estar me exercitando durante esse tempo, se torna uma atividade aeróbica, porém vai ter muitos picos de esforço que faz com que eu tenha uns sprints durante a luta que se torna totalmente anaeróbio. Eu vou fazer justamente essa mudança de, como eu falei, sistema energético durante a luta para poder conseguir fazer uma posição. Então, assim, isso não é algo que eu controlo, é algo que eu preciso fazer e meu corpo vai lá e organiza. Então, como você falou, vai ter muita força isométrica, vai ter muito estímulo aeróbio, anaeróbio, então não tem muito como classificar. É por isso que eu sempre falo aos meninos, eu digo, se você quiser ficar bem lutando jiu-jitsu, quer se condicionar, você tem que treinar jiu-jitsu. Uma musculação vai melhorar, um crossfit vai te ajudar. Na parte preventiva, talvez mais. Na parte de força, mais assim, o que você encontra no jiu-jitsu em relação a estímulo físico, você não encontra em outro lugar. Você não tem como transferir de forma muito precisa para um outro ambiente. Você não transfere. Você pode até fazer um treino funcional que ajuda, que agrega, mas o que é feito aqui é só feito aqui. Algumas coisas vão melhorar, mas aqui é onde a gente melhora realmente. E assim, os alunos também que chegam, professor, perdi não sei quantos quilos. Ixi, isso é muito bom. O kimono tá folgado. Inclusive ontem eu estava conversando com um aluno e ele veio falar um relato, um feedback ontem ali, justamente disso, de luta. Ele disse, professor, na primeira semana, na primeira e na segunda semana, eu estava me sentindo muito cansado, me sentindo muito inseguro e conseguia fazer uma luta, às vezes menos de uma luta, e já estava querendo fazer outra, mas a cabeça queria, mas o corpo não alcançava. Hoje eu acho que ele tem menos de 2 meses de treino. E ontem ele chegou para mim e falou que conseguiu fazer 2 lutas e a terceira ele conseguiu quase completa. Ele conseguiu completa, mas assim, não com desempenho bom, entendeu? Então assim, e também falou do peso. Ele falou, eu acredito que eu já perdi acho que 5 quilos, eu não sei se foi 5 quilos, mas ele falou que perdeu uma quantidade considerável e está se sentindo melhor, porque uma coisa puxa a outra, né? Menos peso, com mais condicionamento, menos peso gordo, né? E para a saúde no modo geral, isso. É excelente. Eu também sempre falo que eu treino logo cedo, de manhã, e a única coisa que me faz acordar cedo para fazer alguma coisa, ou é trabalhar, ou viajar, se for o caso, ou lutar. Outra coisa, pode me chamar para fazer o que for. Pra jogar uma bolinha. Não, 6 da manhã, não me chama que eu não vou.
agora vamos lutar. E cada dia isso para mim é uma motivação a mais, em ver eu como aluno chegar aqui tem um professor que acorda mais cedo que você provavelmente, que vai ter que abrir a escola e fazer tudo isso, está aqui por você, isso é uma satisfação muito grande. E voltando aos exercícios também, eu treino de manhã e à tarde eu ainda estou suando, transpirando, velho, não para, o calor. E aí você vê o que a gente chama de alta intensidade no treino, né? Ou seja, o treino acabou ali, mas o seu organismo, o metabolismo continua lá, trabalhando até recompor tudo que você gastou ao longo de, sei lá, 48 horas mais ou menos. Eu acredito como nesse caso ele é algo contínuo. Vou te falar assim, para quem treina, se a gente for pensar 48 horas, provavelmente não, mas quem treina todos os dias vai estar sempre dando um estímulo forte, o corpo está ali, na verdade, tentando voltar ao estado de repouso normal, só que aí quando ele meio que consegue, você acorda, outro treino. Então assim, isso se torna uma constante. Geralmente no final de semana a gente dá uma relaxada, mas assim, isso é muito interessante, esse consumo energético pós-exercício. Isso aí, além de jiu-jitsu, outras atividades físicas também têm um benefício, mas o jiu-jitsu é como você falou, é muito visível, você sente na pele literalmente. Você toma um banho quando você chega em casa, você sente, começa a comer e começa a transpirar. Isso é o corpo tentando voltar, tentando ajustar a temperatura, tentando repor as suas reservas energéticas, e a máquina está trabalhando. Você acabou de comer, daqui a 2 horas você já está com fome de novo. Da importância também da nutrição, né? Então, nesse sentido, tentar estabilizar, né? Ter essa sinergia aí, né? Do gasto calórico. Exatamente. E é isso aí.